O nome da nossa mensagem é Vencendo as Batalhas Espirituais. Quem quer vencer batalhas espirituais aí? 2 Coríntios 10, 3 vai nos dizer: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, destruir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo o pensamento à obediência de Cristo. Até aqui. Esse versículo, ele está nos dizendo que nós lutamos guerras. A Bíblia é um livro de princípios, a Bíblia é um manual que nos ensina a termos uma vida mais tranquila. A Bíblia tem várias promessas, e eu queria começar falando de algumas promessas que a Bíblia nos dá. Ela fala que nós vamos viver uma paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala que existe o esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente nós vamos descansar. A Bíblia fala que maior o que está em nós o que está no mundo. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e que nós temos acesso ao fruto do Espírito, que é paz, alegria, amor, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, paciência, domínio próprio. Existem muitas promessas. Quem me entende pode dizer amém? Mas normalmente para cada promessa Deus coloca princípios. Quando a gente obedece princípios, a gente recebe as promessas. Quando a gente desobedece princípios, a gente recebe uma consequência de ter quebrado um princípio. O mundo ele é feito de leis, de ordem, de princípio. Nós temos a lei física, nós temos a lei da gravidade, nós temos a lei da aerodinâmica. Existem leis. E também existem leis espirituais. Nós vivemos esferas. Existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. Muitas vezes nós estamos acostumados a enxergar o mundo físico, material. Só que a Bíblia a todo momento nos mostra que existe uma esfera do sobrenatural. Existe uma esfera espiritual. Qual é um grande desafio para todos nós? Equilíbrio. Fala comigo, equilíbrio. O equilíbrio é o quê? Eu não posso espiritualizar o natural e eu também não posso naturalizar o espiritual. Vamos lá. Eu não posso naturalizar o espiritual, ou seja, o que é espiritual é espiritual. Eu não posso falar que não existe o bem, não existe o mal, não existe anjos, não existe demônios, não existe armas, eu não posso negar algo. Eu não posso negar que tenha batalhas que são espirituais, como a Bíblia está falando. Mas eu também não posso pegar o que é espiritual e falar que é natural. A nossa linha é equilíbrio. Quem conhece alguém que perdeu o equilíbrio? Tem gente que perdeu o equilíbrio. E ela acha que tudo é demônio. Eu não vou andar nesse carro Maréia, porque é o Exu Maréia, eu não vou entrar nele. Eu não vou usar essa cruz, porque essa cruz é da nova era. Eu não vou usar isso, porque isso aqui não. Tudo é de Deus, amém, gente? Deus criou a música, Deus criou a alegria, Deus criou a dança, Deus criou a conversa, Deus criou as amizades, Deus criou a relação sexual dentro do casamento. Tudo é de Deus, amém? O diabo ele tenta pegar as coisas de Deus e colocar como algo ruim. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo e não é discernido por ninguém. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a não estar com os olhos fechados dentro do campo de batalha. E eu creio que Deus hoje ele quer nos entregar essas chaves, essas armas, para que nós possamos vencer alguns desafios que às vezes estão nos perseguindo por algum tempo. Às vezes a gente está apanhando, ou às vezes a gente está sofrendo ataques espirituais e a gente não sabe, a gente confunde. Às vezes a gente vai poder ir no médico, num psiquiatra, num psicólogo, num terapeuta, num psicanalista, num coach, em algum lugar. A visão deles vai ser científica. O diagnóstico deles, às vezes, vai ser científico.
Uma vez eu fui atender uma pessoa, um dia antes ela me manda uma mensagem e fala, amanhã você vai me atender. Eu nunca tinha visto essa pessoa, e me mandou um vídeo, assista esse vídeo. 50 minutos de vídeo. E na época eu não conhecia o modo acelerar. Eu ouvi os 50 minutos. E falava alguns especialistas científicos falando sobre uma síndrome chamada borderline. E aí, quando eu fui encontrar a menina, ela falou assim, então, eu sou a Budder. Aí, o quê? Eu falei, qual é o seu nome? Não, eu sou a Budder, que te mandou a mensagem ontem. Eu falei, qual é o seu nome? Ela, tal. Eu falei, você não é a Budder, você é a Joana, filha do Deus Altíssimo, com DNA celestial, com o Espírito Santo dentro de ti, com uma saúde integral. Quem pode me entender? Não aceite diagnósticos na sua vida eternos. Ninguém é doente. As pessoas podem estar passando um momento de depressão, um momento de ansiedade, um momento de pânico, um momento de medo, um momento de terror noturno, um momento de dores fisiológicas, mas é um momento. Eu falo que, diante de todos os diagnósticos médicos, a gente tem que respeitar a ciência, mas a gente também tem que acreditar que a Bíblia fala que Deus é o Yahvé Rafá, o Deus que cura. A Bíblia fala que Ele é o Yahvé Jirê, o Deus da provisão, aquele que pode pegar o quebrado, o endividado, no cheque especial e falar, eu vou te levantar. A Bíblia fala que Ele é o Yahvé Palete, o Senhor libertador, aquele que quebra as cadeias, os grilhões, as algemas, e fala, voe, sai dessa prisão, sai dessas algemas, sai dessa cadeia. A Bíblia fala que Ele é o Yahvé Tsidequeno, o Senhor é a nossa justiça. Se tem alguém sendo injustiçado aqui, a gente pode hoje falar, Senhor, Tu és o Tsidequeno, a nossa justiça, libera um parecer positivo na vida dos seus filhos. Quebra o diagnóstico injusto, quebra o processo que está na justiça e existe ali pessoas ilegais, irreais, com mentiras, operando através de um espírito demoníaco que te quer hoje, nesse momento, colocar o Tsidequeno na justiça do céu. Existe um poder, quando a gente entende o poder do mundo espiritual. Mas o espiritual, nós precisamos lá e falar, e declarar, e usar as armas. A gente às vezes não vê as batalhas espirituais, mas quem é sensível sente. Um primeiro ponto para a gente começar a abrir a visão para esse tema é entender que o mundo é quântico. A física quântica já fala da energia, do poder do pensamento. Mas o que eu quero dizer? Existe um poder numa atmosfera. Então, quando a gente está aqui nesse local, existe uma atmosfera nesse local, sim ou não? Quando você entra em um outro ambiente, você sente às vezes um outro tipo de atmosfera. Às vezes você entra num ambiente, tem uma atmosfera ali de sexualidade. Às vezes você vai num outro ambiente, você sente uma atmosfera de promiscuidade. No outro ambiente, você sente uma atmosfera de pessoas fúteis, futilidade. E quando a gente está sensível, a gente começa a ouvir o louvor e começa a se conectar a uma atmosfera. E o culto, ele tem uma inteligência no culto. Então, começa o louvor, fecha os seus olhos. Fecha os olhos. Tem gente que não fecha os olhos. Fala, ninguém manda em mim, não vou fechar os olhos. Mas quando você fecha os olhos, você está fechando os seus olhos naturais para você enxergar com os seus olhos espirituais. Quando você fecha os olhos, você entende a Bíblia que fala assim, no mundo há muitas vozes e nenhuma delas é em vão. Então, é momento de calar todas as vozes. Você me entende? Porque tem uma vozinha que você fecha os olhos, ela fica, o que você vai almoçar hoje? Seu filho, acordou ou será que não acordou? E amanhã tem uns boletos para pagar. Diabo, obrigado por me lembrar, mas valeu. Porque quando a gente entende, a gente quer se conectar, existe uma força que tenta nos parar. Existe uma vozinha que fala assim, olha o WhatsApp.
Aí você está no culto, tem no celular na hora da hora da hora. Aí você olha lá, grupo da família. Bom dia. Sabe, você tem que vir para o culto e se preparar para isso. Você tem que entender que num momento como este aqui, se você conecta corpo, alma e espírito, você vence batalhas que talvez em 10 anos na vida você não ia vencer. Porque eu fechei meus olhos, eu comecei a adorar ao Senhor, eu levantei minhas mãos, eu dei bom dia para o irmão do lado, eu me conectei no corpo. Aí daqui a pouco eu começo a adorar, eu calo todas as vozes, eu conecto a minha alma. A alma quer dizer o quê? Pensamentos. A alma quer dizer o quê? Sentimentos e emoções. A alma quer dizer o quê? Vontades e desejos. Então, de repente, eu conecto pensamento, conecto sentimento e emoção, conecto vontade e desejo, e eu venço uma batalha que eu não conseguia na força do meu braço. Eu perdoo uma pessoa que eu não conseguiria perdoar na força do meu braço. Você vence um hábito, um vício, uma pornografia, uma tentação, algo que você não conseguia com a sua força. Mas aí quando a gente está aqui, não é na nossa força, é na força do papai. Papai está on. Quem crê nisso? E aí as coisas vão ficando mais fáceis. Como já foi falado aqui hoje, não dorme, não dormita o guarda de Israel. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é na nossa força. Eu vim aqui hoje para declarar algo para você. Existe uma batalha que você está vencendo, que você não está conseguindo na força do seu braço, mas Deus te trouxe aqui hoje, pelo poder do Espírito da verdade, você vai derrubar esse gigante na sua vida em nome de Jesus. Quem crê nisso? Agora, primeiro, eu não posso estar numa batalha sem acreditar que ela existe. Não, isso aqui é hereditário, não, isso aqui é normal, isso aqui é como as pessoas estão misturando o comum com o normal. É comum depressão hoje em dia, sim ou não? É normal? É comum ansiedade hoje, sim ou não? É normal? É comum adultério, divórcio? É normal? Não é normal. O normal é a gente ter uma vida plena. O normal é a gente ter a saúde integral na nossa vida, corpo, alma e espírito. O normal é famílias fortes. O normal é pai que ama filho, filho que ama pai. O normal é os filhos honram os pais abençoam os filhos. Esse é o nosso normal, o sempre normal, e nenhuma mídia vai querer colocar dentro da nossa goela o novo normal. O novo normal é isso que está escrito aqui, que é o sempre normal, e ninguém vai empurrar nada dentro da gente. E tem gente de braço cruzado, Espírito Santo, pega esse e dá uma tremida. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no poder de uma atmosfera. Eu creio no poder do que a Bíblia fala. Quando o povo se reúne, aquilo que liga na terra é ligado no céu. Quando o povo estava reunido, um vento impetuoso chegou e milhares de pessoas foram batizadas com o poder do Espírito Santo. Existe um poder quando o povo se junta. Então você que está em casa, glória a Deus pela sua vida, mas existe um poder diferente quando o povo se reúne. Eu queria aqui te desafiar, você está aqui semana que vem, você que pode. Amém, igreja? Então vamos lá, que o tempo está correndo ali. Primeira coisa, a gente precisa entender atmosferas. Segunda coisa, se eu não acredito no inimigo, eu estou apanhando dele e eu não estou nem sabendo. Eu estou dando nomes para ele. Não, isso é hereditário. Não, isso é porque tal coisa. Não, isso é porque eu estou muito estressado no meu trabalho. Não, isso, a gente começa a colocar nomes, argumentos. Qual que é um dos modos operantes do diabo? Ele não pode te tocar. Ele não pode te matar. Mas ele é um psicólogo milenar. E ele é especialista em jogar setas e dardos inflamados.
Nós acabamos de ler um texto. As armas da nossa milícia não são carnais. Está falando de arma, está falando de guerra, está falando de milícia. Mas são poderosas em Deus para destruir sofismas. Sofismas quer dizer o quê? Fortalezas de pensamento. Então as armas que nós temos são para quebrar as fortalezas que foram construídas dentro da nossa mente. Quem me entende pode dizer um amém. Agora a pergunta é, qual fortaleza que foi construída dentro da sua mente? Porque a fortaleza, ela começa como? Primeiro como uma sugestão, uma seta, um dardo inflamado. De repente vem uma ideia do nada e você fala assim, isso aí não tem nada a ver. Mas daqui a pouco a mesma ideia vem de novo e você, talvez, né? O que são pensamentos? Pensamentos são diálogos internos e imagens mentais. Então, a todo momento, nós estamos tendo diálogos internos. Pergunta, o seu diálogo interno é o anjinho branquinho que fala ou é o inimigo de Deus que fala? Qual é a voz que predomina na sua mente? Será que a voz é assim? Você não vai sair da dívida. Você está velha para isso, você está nova para isso. Você não consegue, você não tem habilidade. Você veio de uma família humilde. Se mata, que é melhor, ninguém gosta de você. Mas talvez a gente pode decidir ouvir uma segunda voz. Deus, qual é a verdade que você tem? Para cada mentira, existe 100 verdades de Deus. Então, nós precisamos ser intencionais. A Bíblia acaba de falar. Levando todo o pensamento cativo a Cristo. Então vem um pensamento, eu preciso colocar na balança, esse pensamento é de Deus? Esse pensamento está vindo da onde? Então vem um pensamento, que de repente esse pensamento ele vai crescendo. Era uma sugestão, vira uma ideia, daqui a pouco vira uma convicção, daqui a pouco vira uma certeza absoluta. Quem aqui vive com alguém, é casado com alguém que a pessoa tem uma certeza absoluta? Que ela está errada, todo mundo fala, mas ela não vê. Por quê? Porque isso é uma fortaleza. E para uma fortaleza, a gente precisa do poder de Deus para quebrar. E as fortalezas, elas colocam como fosse um tripé. Eu costumo dizer que para cada mentira, para cada fortaleza, que o povo hoje chama de crenças, programações mentais, paradigmas, para cada ideia fixa, para cada comportamento errado, normalmente tem 3 mentiras que sustentam um comportamento negativo. Quem me entende? Eu já vi gente falar que trai, e fala assim, não, eu traio, mas é melhor do que separar, porque eu tenho filhos. Não, eu nem bato, olha lá, meu amigo bate. Não, eu nem é traição com a outra pessoa, é só físico. É só físico. Ela vai criando argumentos para sustentar um comportamento errado. Eu não vou obedecer isso da Bíblia, porque será que é isso mesmo? Tal pessoa não fez isso e prospera. Então a pessoa ela acha coisas para sustentar um comportamento negativo. Mas eu creio que hoje Deus quer trazer uma luz nas nossas vidas. Quem crê nisso? Então, nós estamos falando aqui que, numa batalha espiritual, eu preciso entender que existe um inimigo. O inimigo não pode nos tocar. Então, ele vai lançar setas, dardos inflamados, mentiras e sugestões. Depois, ele vai buscar portas abertas. A nossa luta não é diretamente contra os demônios, contra as entidades, principados, potestades, hostes. A gente tem que fazer o nosso papel. Qual que é o nosso papel? Obedecer os princípios. Quando eu obedeço os princípios, eu fecho as portas na minha vida e nada pode nos tocar. Amém, igreja? Então imagine que isso aqui é um lixo, e nesse lixo aqui está com comida orgânica dentro, e vai gerar rato, barata e mosca no lixo. Aí eu vou, pego a minha raquetinha, mato as moscas, vou embora. Volto amanhã aqui nessa lixeira, quem está aqui? As moscas de novo. Aí eu vou no especialista, ele fala, joga tarja preta, joga remédio, vai lá. Aí eu pego tarja preta, remédio, jogo nas moscas, mato um monte, vou embora. Daqui uns dias eu volto, quem está aqui de novo? As moscas. Se eu quero acabar com as moscas dessa lixeira, o que precisa ser feito? Limpar o lixo da lixeira.
E limpar o lixo da lixeira é obedecer os princípios, perdoar, honrar pai e mãe, ter um coração grato, não desonrar a liderança, amar as pessoas, não roubar, não matar. Quem me entende, gente? Quando eu cumpro princípios, eu estou blindado e protegido. Nós vamos sofrer não retaliação, nós vamos sofrer colisão. Fala comigo, colisão. Qual a diferença de retaliação e colisão? Retaliação, às vezes eu estou sendo cortado, navalhado. O que é uma colisão espiritual? Imagine um caminhão numa estrada, daqui para Goiânia, e ele bate numa moto. Vai ser um acidente. Vai quebrar alguma coisa do caminhão? O que vocês acham? Talvez quebre o vidro, quebre o retrovisor. Sim ou não? Amassa o para-choque. Mas como é que ficou a moto? Colisão é isso. Você é o caminhão. E você vai trombar com pequenas motos no caminho. Elas não vão te matar, elas não vão te derrubar, elas não vão te destruir, porque maior o que está em nós do que está no mundo. E aí vem a primeira arma espiritual que eu quero falar aqui, a autoridade espiritual. Como que você conquista a autoridade espiritual? Seguindo os princípios. Como que você conquista a autoridade espiritual? Vencendo as batalhas que você vai percorrendo no caminho, no percurso, na jornada. Se você venceu a depressão, você vai ter autoridade para ajudar outras pessoas a vencer a depressão. Se você venceu o suicídio, você vai ter palavras de autoridade para falar para outras pessoas. Deus está mandando você viver. Se você venceu a ansiedade, o pânico, você pode chegar para as pessoas e falar assim: Deus está colocando em você a paz que excede todo entendimento, e você vai dormir o sono do justo, o sono restaurador, porque Ele fez isso em mim, Ele vai fazer em você. Quando você vence um divórcio, você fala: eu voltei, eu perdoei, vale a pena a família, faça isso também. Um dia, há muitos anos atrás, eu estava no carro, e eu estava falando no celular, confessar um pecado aqui, e uma pessoa falou comigo, eu fiz, e continuei. Muitos anos antes de eu me converter. Amém, igreja? E aí depois a mesma pessoa encostou e mostrou um distintivo. Eu encostei. O que mudou? A autoridade. Você tem um distintivo do céu em você. E quando você chegar em alguns lugares, você não precisa falar nada. A sua patente fala. Tem certas guerras que você não precisa abrir a boca. O silêncio vence guerras também. Tem algumas pessoas que elas não estão falando por elas ali. Elas estão sendo influenciadas por alguma força. Quem me entende? Nós não temos que julgar ninguém, amém, igreja? Não precisamos procurar culpados pelos problemas que nós vivemos. Se a gente busca culpado pelos problemas que nós vivemos, nós vamos machucar inocentes na jornada. Quando eu procuro culpados para justificar os problemas que eu vivo, eu machuco inocentes na jornada. E aí, a Bíblia fala que um momento, Pedro teve uma revelação, Jesus falou: não foi carne nem sangue que te revelou, foi papai. E no próximo capítulo, Pedro falou algo que não convinha, e Jesus falou: aparta de mim, Satanás. O que Jesus estava falando? Você se conectou a uma frequência errada. Imagine que a nossa mente é como um aparelho da NET, e para um aparelho da NET funcionar, ele se conecta a frequências, a canais. Tem gente que tem 100 canais, tem pessoas que têm 200 canais, quem me entende? E aí, às vezes, nós nos conectamos a uma frequência, é uma mentira, é um dardo inflamado, é um canal. Mas a partir do momento que você começa a assistir aquele canal, aquela linha, aquela frequência, aquela linha neural, enfim, ela vai crescendo, ela vai ganhando corpo. Mas não começou assim, começou como um fio. Então, muitas vezes, essas ideias são esses fios, essas frequências. E aí a pessoa acessou a frequência. O diabo é um psicólogo milenar, então ele vai ver o quê? A atitude. Opa, fiz gado. Manda agora o banquete.
E o banquete às vezes vem com uma embalagem bonita, é um sonho, e dentro dele tem um pesadelo. Tem gente que você tem que olhar e falar, é laço. Esses dias passou na TV um cara que saiu com 4 mulheres. E o próprio repórter estava falando, rapaz, tu tá achando que tu era bonito desse jeito para sair com 4? Elas colocaram um remedinho pro cara, ele desmaiou, roubaram tudo dele. E o jornalista falando, tu achou que tu era bonito assim mesmo? Você não tem amigo, você não tem espelho. Mas o que eu estou querendo dizer? O diabo oferece sonhos e a entrega são pesadelos. Só que às vezes não é na hora. Às vezes não é o raio. É um processo. Começou com um fio. E eu fiquei assistindo esse canal. Eu fiquei assistindo esse site. Eu fiquei vendo essas fotos. Eu fiquei dando vazão a esse relacionamento extra. Eu fiquei, e vai crescendo. E de repente, buf, a conta chega. Mas Deus é tão poderoso que Ele é o Deus da graça. Ele é o Deus da misericórdia. Ele só precisa de um coração quebrantado e contrito. E a Bíblia é tão sábia que ela fala assim, aonde teve vergonha, vai ter dupla honra. Para ter dupla honra, tem que ter um coração que tem vergonha, que se quebranta, que pede perdão, que ajoelha e que fala, papai, eu errei, me dá uma segunda chance. Aonde tem um coração quebrantado e contrito, humilde, vai ter dupla honra. Eu quero declarar isso para quem crê. Deus está levantando um tempo na sua vida de dupla honra. Aonde teve problema, vai ter dupla honra. Aonde abundou o pecado, vai abundar a super graça. A glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Deus só precisa de alguém que entendeu e falou, Senhor, eu estou contigo. Primeira arma espiritual que nós falamos, autoridade. A autoridade é conquistada no seu processo de santificação, no seu processo de arrependimento. O arrependimento te coloca patentes. Segunda arma espiritual, a oração. Fala comigo, oração. Existe vários tipos de oração, igreja. Tem oração que eu vou me ajoelhar e falar, papai, obrigado. Obrigado por tudo, você é meu papai, você é meu amor, você está comigo, tudo que eu tenho é seu, muito obrigado. Eu vou ter orações de intercessão, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, hoje eu intercedo pelo casal William, Gigi, que o Senhor possa fazer uma visitação na casa deles, que vocês possam fazer um transbordo na casa deles, hoje eu oro por eles, é uma intercessão. E tem orações que são orações de guerra. Na autoridade do nome de Jesus, hoje eu repreendo da minha casa todo espírito de enfermidade, hoje eu repreendo da minha casa todo espírito de confusão, hoje eu repreendo da minha casa todo espírito de mentira, todo espírito de maldições hereditárias, eu libero sobre a minha casa o poder de Deus, cada centímetro quadrado está abençoado em nome do Senhor Jesus, hoje eu passo nos umbrais da porta, o sangue de Jesus que guarda essa casa, a partir de hoje eu posso ser visitado só por anjos, por arcanjos, a partir de hoje só Deus pode visitar o meu sono, hoje eu libero sobre a minha casa anjos, ombro a ombro, onde nada pode me tocar, na autoridade do nome de Jesus, saia toda a força por 7 caminhos, nada pode vir, porque maior que está em nós do que está no mundo. Tem hora que você tem que impor sua autoridade. Oh, demônio, por favor, Deus, tira ele daqui. Um dia eu lembrei que eu e o Felipe Lacerda, alguns anos atrás, não tinha nem CIA, lá na Asa Sul. A gente no culto, um rapaz teve uma manifestação. E a gente teve que levar ele para a salinha. Lembra, Felipe? E na salinha o negócio pegou, gente. Mas pegou pouca coisa. Porque não é a minha força, não é a força do Felipe. Na autoridade do nome de Jesus. Você está proibido de ficar aqui. E pronto. Felipe começou a cantar. Ele lembrou de Davi. Felipe lá. Tem hora, gente, que o seu cantar expulsa as forças ruins da sua vida. Você só precisa adorar. Deus habita no meio dos louvores. Os olhos do Senhor estão sobre a face da terra.
em busca de verdadeiros adoradores, adoradores que o buscam em espírito e em verdade. E é uma ótima hora de chamar a adoração. Nós já estamos encerrando. E eram 5 armas espirituais, a gente está na segunda. Segunda arma espiritual, oração. A gente precisa sair de casa e orar. A gente precisa entender que a oração é o nosso linguajar espiritual. A oração, ela nos faz ter intimidade com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus Pai. Como que eu tenho intimidade com alguém? Se você é casado, o certo era você ter intimidade com a sua esposa. Tem gente que nem tem. Porque a intimidade, ela é conquistada através de investimento de tempo de qualidade. Quando que eu tenho intimidade com alguém? Quando eu invisto tempo com aquela pessoa. Não é quando eu invisto bolsa, não é quando eu invisto jantar, não, é quando eu invisto tempo, olhar nos olhos, falar, conversar, vamos sonhar junto, vamos criar propósito junto, me conta como foi seu dia, vamos colocar nossas metas de oração, eu quero te ouvir, escuta ativa. Tem gente que não escuta, tem gente que só fala. Então a intimidade, ela é gerada com o tempo de qualidade, amém, gente? Então quem aceita esse desafio de hoje, você se colocar nessa brecha, nessa batalha e falar, Senhor, eu entendi, eu quero ter novas patentes espirituais, eu quero ter nova autoridade espiritual, eu quero que a minha oração seja ouvida no mundo espiritual, e de repente aquelas coisas que te perturbavam há tanto tempo, foi embora.